Bom dia, gente. Que bom dar início às nossas doutrinárias do domingo desse ano de 2021. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam se preservando. Continue com recomendações. É bom reiniciar um ano com esperança renovada desse novo caminhar, na esperança que as coisas, se as pessoas se disciplinarem um pouco mais, tudo vai dar certo e logo em breve já estaremos juntos. Às vezes estamos nessa expectativa, a vacina vai sair, vamos tomar, mas o mais importante é continuar com distanciamento, se preservando, até tudo se normalizar, que possamos vencer, independente da vacina ou não, conseguir conter esse vírus, cumprindo as recomendações que as autoridades nos recomendam. Então, para iniciar a doutrinária do domingo, que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e mais uma vez, reunidos em vibrações, emanarmos energia de paz, de amor, de bênção, de saúde, de paz para todos. Que essa energia possa chegar em cada canto, em cada um dos irmãos que necessita, nos hospitais, nas pessoas que se encontram em isolamento, mesmo nos seus lares porque contraiu a doença, que possa envolver a esses irmãos na energia de paz, de amor, de concórdia. Que possamos vibrar solicitando sempre ao nosso Mestre Maior, que possa abençoar a todos os nossos companheiros de jornada, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, em cada canto que necessite. Bênção de paz, de harmonia e de misericórdia. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos e mentores do nosso centro, da nossa casa, nós iniciamos as nossas atividades do domingo com a palestra de nossa irmã Carlinha, envolvido em muita paz, em muita luz. Senhor nos abençoe. Bom dia, amigos da Casa de Jacó, da Casa de Jesus. Iniciamos mais um ano, mais uma caminhada e iniciamos também as atividades da Escola do Espírito do ano de 2021. A espiritualidade nos solicitou trabalharmos este ano o livro Amanhecer de uma Nova Era, parceria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, e iremos trabalhar nesta manhã o primeiro capítulo que fala sobre responsabilidades novas. Este livro, ele vem narrando um trabalho da espiritualidade, né, na comunidade onde Manuel Filomeno de Miranda se encontra, na esfera espiritual. Eles são convidados a desenvolverem por um tempo um trabalho na Terra em auxílio a uma instituição espírita que está sendo ameaçada por conta da investida de espíritos trevosos, e que a espiritualidade superior identifica a necessidade desse trabalho, né? Há uma organização, esse trabalho, essa instituição, ela tem como um dos mentores, né, espirituais o irmão Assis, e
ela reuniu alguns espíritos que no passado trabalharam com esse irmão e eles se reuniram e reencarnaram para desenvolver um trabalho aqui na Terra, né, de divulgação da palavra crística, um trabalho de auxílio aos espíritos, e está sendo ameaçado esse trabalho, né, por conta do destaque do auxílio. Os espíritos que trabalham em prol do desequilíbrio, da desarmonia, os que se intitulam como inimigos, né, do Cristo, eles estão planejando uma investida, esperando, como a gente fala, uma brecha para que possa investir para acabar com o trabalho dessa instituição. E interessante, quando eu comecei a ver esse livro e entender o porquê de utilizar este livro neste ano na Escola do Espírito, né, que trabalhamos esse estudo específico da Escola do Espírito todo segundo domingo, e toda a quarta segunda-feira, seguindo, né, esse ano os capítulos deste livro. Eu achei interessante porque já inicia com um convite de reflexão sobre as nossas responsabilidades. Interessante seria se todos pudessem acompanhar, fazendo a leitura prévia deste livro, para que entendesse melhor a proporção que fôssemos trabalhando os capítulos durante os nossos encontros, ficasse mais claro, né? O link feito entre o que está sendo trabalhado neste capítulo, no livro, e o que vamos contextualizar com a nossa vivência hoje, com as nossas experiências. Quais reflexões podemos fazer com essa temática, né? E o que eu posso trazer deste capítulo, já que esse capítulo tem um encontro do irmão Hildebrando, né, que ele convida Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, ele chama de Miranda, a participar de uma reunião que vai explicar sobre o trabalho que vai ser desenvolvido. Esse trabalho vem espíritos de outras esferas, tem o responsável pelo departamento de comunicações, Aurélio, e tem o irmão Evandro, que ele vem de outra comunidade, trazendo a solicitação, a informação de que essa comunidade foi escolhida para desenvolver esse trabalho. E eles vêm trazendo, explicando o porquê da necessidade de que esse trabalho se instale, de que um grupo de espíritos, né, de benfeitores espirituais, se dediquem por um tempo no auxílio aos encarnados desta casa, né, em específico, para que ela não sucumba diante das investidas. E vamos pensar, né, nessas advertências, vamos dizer assim, que esse capítulo traz. Ele fala como responsabilidades novas. Quais são as nossas responsabilidades, né, diante de todas as situações de nossa vida, de todos os acontecimentos que nos assolam, visíveis e invisíveis, mas que diretamente estamos, né, sob essa responsabilidade. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, nós agimos e o nosso agir traz consequências, isso é fato. E essas consequências que vamos dizer, sendo a mola, agimos e temos consequências, e aí vamos administrando e vamos pensar que não só nessa existência. Nós hoje vivenciamos muitas das caracteres, vicissitudes, acontecimentos que têm uma pontinha no nosso passado pretérito, né, que precisamos modificar, precisamos transformar, entender e fazer diferente, e para isso retornamos ao cenário terrestre para exercitarmos
né, com o convívio com as pessoas, com todos os atores que são necessários, exercitarmos uma nova vivência, e nessa vivência adquirindo novos aprendizados, e que esses aprendizados impulsionem a nossa evolução, impulsionem o nosso crescimento espiritual. E interessante que alguns desses mentores, nas suas falas, eles trazem algumas que eu penso e considero como algumas advertências, e nada melhor do que no início, né, de um ano, no primeiro encontro da Escola do Espírito de 2021, fazermos algumas reflexões sobre essas advertências que eles nos trazem, né? Eles nos lembram que esses dois mundos que nós trabalhamos e falamos tanto, o mundo físico, o mundo espiritual, né, o mundo material, o mundo extramaterial, extrafísico, eles se interpenetram, né? Não há uma definição, uma fronteira definida, como se fosse assim, aqui, né, aqui eu estou vivendo o mundo físico, o céu, né, as nuvens, até onde a gente enxerga, daqui para baixo é o mundo físico e para cima é o mundo espiritual. Não existe uma fronteira onde começa e onde termina. Esses mundos, eles se interpenetram, e existe esse intercâmbio constante, né, entre nós, visíveis e invisíveis, vamos dizer assim, porque todos nós somos espíritos. Uns estão na carne, na roupagem física, outros na roupagem apenas perispiritual e espiritual, mas todos nós somos espíritos. E precisamos entender que esse intercâmbio, e lembrar que esse intercâmbio ele vai acontecer, ele vai ocorrer conforme a nossa sintonia, a nossa vibração. Nós vamos nos comunicar e dar abertura e acesso ao invisível estar conosco, nos influenciando, conversando conosco conforme a nossa sintonia, a nossa vibração. E ele traz um trecho que ele fala que o mal encontra-se enraizado no cerne do ser que o adota, como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por demorado período. Então, o mal, ele vai permanecer conosco porque nós adotamos ele. E por que eu trago isso? Porque quando nós adotamos esse mal, seja esse mal a ira, a inveja, a maledicência, a intolerância, o ódio, o egoísmo, o orgulho, qual seja essa faceta do mal que nós adotamos, e por isso que ele permanece em nós, pelo período que nós permitirmos que ele permaneça em nós, ele atrai. Porque nos conectamos com o outro, com este invisível que o tempo todo está em comunicação conosco, conforme naturalmente os nossos sentimentos e emissão de pensamentos e de atitudes e das nossas ações. As energias que elas geram, elas colocam a nossa anteninha se interconectando com a rádio que esteja na mesma sintonia conosco. E aí, lembremos que é necessário que permaneçamos vigilantes, a necessidade de estarmos vigilantes, né? De que os nossos comportamentos eles sejam pautados nesse orar e vigiar. Né? Muitas vezes nós mergulhamos e ficamos tão influenciados na nossa rotina, né? No nosso cotidiano físico, no que a gente precisa comer, vestir, né? Nossos trabalhos, nessas ações mais materiais, que esquecemos de vivenciar e de alimentar e de nos conectarmos com este espiritual superior que está sempre em comunicação conosco, né? Então, se vamos deixando de lado essas atitudes mais
meditativas que nos coloquem numa sintonia melhor e vamos nos envolvendo no que ele chama de comportamento mundano, quais são as almas e as comunicações e as mensagens que nós vamos atrair para as nossas antenas. E isso precisamos estar atentos, porque é nossa responsabilidade. O orgulho, o egoísmo, ele traz como grande adversários dos seres humanos. E isso é interessante que enquanto num trabalho, já que ele fala de um trabalho de uma instituição espírita, pensemos nos médiuns, pensemos nos frequentadores, nas pessoas que estão à frente, no presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, enfim, nos passistas, nos médiuns, trabalhadores de mediúnica, pensemos no conjunto dos trabalhadores. E ele faz um alerta para o orgulho, e o egoísmo, porque muitas das vezes, diante desses trabalhos, diante de estar à frente de uma instituição, as pessoas se consideram especiais, credoras de respeito e de consideração, e isso é muito tênue para um processo obsessivo, para a fascinação, para a derrocada desse irmão, para a queda, vamos dizer, de um trabalho tão bonito, tão edificante, muitas vezes desenvolvido pelas instituições, que lembremos daquela pedrinha do dominó, que nós somos várias pedrinhas do dominó, e que uma só, quando ela tomba, vai tombando várias outras, porque todas as peças são importantes. Todos nós somos importantes na seara, bendita, na seara do Cristo. Todos nós temos um papel muito importante como contribuintes universais. E precisamos sermos mais maduros, sermos mais sensatos diante das situações que são criadas, diante de todo o entorno que muitas vezes está conosco, na nossa família, no nosso laboratório primeiro, que é a nossa família, depois na nossa convivência no ambiente de trabalho, na nossa convivência no ambiente da religião que nós escolhemos. Precisamos estar atentos para isso, Precisamos ter a consciência, como ele traz, responsável do trabalhador do Evangelho, que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem. Nós precisamos entender que o trabalho é muito mais do que nós. Quando a gente fala que somos trabalhadores da seara do Cristo, é um trabalho muito maior. Nós somos uma ferramenta, Nós somos um instrumento, um instrumental utilizado para que o bem se faça presente, que o amor se faça presente, que as ações elas sigam a corrente do bem, independente de qual a peça que vai ser utilizada naquele momento. Todas são importantes, mas a importância maior é o trabalho que vai ser desenvolvido por ela. E é isso que precisamos entender, porque senão o nosso orgulho, a nossa vaidade vai se exacerbando e vamos nos achando, como falamos, eu sou importante, todos nós somos importantes. Sim, sem sombra de dúvidas, mas o trabalho desenvolvido, as atitudes, a ação divina perpassando por nós, ela é muito mais importante. Porque se nós vacilamos, se nós decaímos, o trabalho precisa continuar. E outras ferramentas, outras peças serão necessárias, chamadas, convocadas, para dar continuidade ao trabalho. E nós é que sairemos prejudicados no sentido de que perdemos a oportunidade de sermos um verdadeiro trabalhador da seara. E ele faz um alerta, Aí vamos conversando sobre as nossas responsabilidades,
de que diante do trabalho, muitas vezes, diante de todas as revelações que a doutrina espírita nos traz, e ela vamos dizer assim, convidativa a fazermos reflexões, ela nos dá em muitos momentos respostas que anteriormente não tínhamos. Esse trabalho ele traz um grande entusiasmo, né? Porque conseguimos ter acesso a informações da transformação, né? Começamos a entender a necessidade da nossa reforma íntima, ficamos entusiasmados, vamos prometendo que seremos melhor, vamos programando, né? Entendemos a programação da transformação do planeta, né? Dessa evolução que todos nós evoluímos pela misericórdia divina. Estacionamos às vezes, mas não regredimos, sempre progredimos, né? Nos comprometemos com a mudança da nossa psicosfera. Só que a proporção que vamos abraçando os trabalhos numa instituição, vamos abraçando o trabalho no sentido da nossa reforma e no dia a dia, à medida que o tempo vai transcorrendo, né, que a rotina vai se instalando no nosso comportamento, a gente vai murchando, vamos dizer, esse entusiasmo, essa motivação que começamos com todo o gás, ela vai diminuindo. Por quê? Porque vão surgindo as dificuldades, principalmente no relacionamento com o outro, com o próximo, que esse próximo é da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente da comunidade, né, evangélica. Nós vamos lidando com essas dificuldades e isso vai diminuindo a nossa empolgação e fazendo com que nós vamos desistindo, né, dessa perseverança. Precisamos perseverar nos nossos intuitos, nos nossos objetivos. E numa das passagens desse capítulo traz a seguinte colocação: o processo evolutivo, como é natural, dá-se por meio de desafios e de dificuldades, resultado dos comportamentos anteriores a que todos se permitiram. Os nossos desafios e as nossas dificuldades hoje, na maioria das vezes, são resultados de comportamentos nossos anteriores, que precisamos retornar o nosso educandário terrestre para modificarmos, mas essa modificação não vai ser fácil, porque ainda temos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e eles são impeditivos de que avancemos. E o nosso labor maior, a nossa responsabilidade é justamente essa, individual, de trabalharmos a nossa reforma, de trabalharmos as nossas dificuldades, os nossos desafios, enfrentarmos todas as vicissitudes, nos fortalecendo na nossa fonte geradora maior de energia, de fé, de esperança, que é o nosso Divino Mestre Jesus, e o nosso Pai maior, que é Deus, né? Essa energia suprema, essa inteligência suprema, que nos fortalece sempre, que Jesus se colocou como caminho, a verdade e a vida, que não chegaríamos ao Pai senão por intermédio dele, porque ele mostrou que é possível. Ele veio à Terra, ele vivenciou dificuldades carnais e mostrou que é possível, mesmo vivenciando num período árduo, historicamente falando, de muita dificuldade, de muita ignorância, de muita dureza, ele conseguiu plantar o amor, ele conseguiu ser o amor vivificado. Então ele mostrou que nós poderíamos, ele nos disse que nós poderíamos fazer muito mais do que ele. E nós podemos sim. Basta que tenhamos a fé no tamanho de um grão de mostarda, para que possamos ter a força da força de superar tudo que se faça necessário. E precisamos disso, meditar nas lições do nosso Mestre, seguirmos, né, sempre que nos convida à vigilância e oração,
e nos apoiemos, já que escolhemos a doutrina espírita, nas orientações de Allan Kardec, né, na codificação, nos conteúdos das comunicações mediúnicas, né? E aí eu acho interessante porque nesse capítulo há um momento que se fala que essas mensagens, muitas vezes nós ficamos inebriados, porque as mensagens são lindas, são belas, mas, sobretudo, elas nos trazem ensinamentos. E nós precisamos focar nos ensinamentos que essas mensagens nos trazem, no que elas quais reflexões que elas nos suscitam, que elas nos convidam a realizar, né? Precisamos entender que essas mensagens que nos chegam de diversas formas, psicofonias, psicografias, né? Todas elas lindas, muitas vezes bonitas, mas precisamos extrair o conteúdo iluminativo de cada mensagem. É sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmo os conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para o seu próximo. É o que conhecemos como vestir a carapuça. Precisamos vestir a carapuça diante dessas mensagens que nos chegam, diante de tantas lições que nos são apresentadas, diante de um 2020 tão desafiador, que nos obrigou a uma reclusão, que nos obrigou a um confinamento, não a um convívio, porque nós aprendemos que podemos conviver com outros de diversas formas. Nós convivemos com a espiritualidade, com os invisíveis aos olhos físicos da maioria, sempre. Né? Então, podemos conviver com o nosso próximo parente, mãe, pai, filhos, amigos, sem o contato físico, sem o contato carnal, porque nós fazemos isso com o nosso amado anjo de guarda, com os nossos guias, mentores. Nós não temos o contato físico, nós não abraçamos, não pegamos, mas não deixamos de conviver, de conversar, de entender, de nos comunicar. E foi desafiador 2020. Ele trouxe lições. Quais lições? Ele trouxe lição só para o outro? Não. Eu tenho que entender quais são as lições e com os desafios que esse ano que passou nos trouxe. Qual o aprendizado? Qual a lição? Qual a carapuça que eu preciso vestir? E ele traz como alerta, já que esse trabalho todo e esse livro todo é desenvolvido a partir da solicitação de auxílio a uma instituição, ele traz uma reflexão, ele pede para que pensemos, né, nas dificuldades que o espiritismo, que o movimento vem passando, né, que ele vem tendo dissensões, né? Algumas ele traz, eu vou ser literal. O espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas do movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas, de experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário totalmente destituídos de autoridades, de especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se à simplicidade e ao serviço eminentemente cristão. Nós precisamos voltar às nossas bases. Nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Nós temos muitas informações, né? Nós acessamos durante esse ano que passou muito da tecnologia de informação.
usamos muito das redes sociais e nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Qual a informação que realmente é fidedigna às lições do Cristo? Quais as bases da doutrina espírita? O que é que me diz a codificação? Porque muitos são os livros, as literaturas, né, os romances que vão surgindo. E muitas vezes você joga numa pesquisa no Google e aparece 1000 coisas sobre aquele assunto que você quer estudar, pesquisar, enfim. Mas o que é que vai fazer com que eu saiba discernir o que é o joio do trigo? É que eu volte às fontes evangélicas e à origem do movimento doutrinário, as bases, Allan Kardec e as obras complementares, mas de confiabilidade, as obras de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de Leon Denis, e de tantos outros espíritos que trouxeram as suas mensagens, que complementam e que em nenhum momento fogem das lições e mensagens do Cristo. E é isso, meus irmãos. Manuel Filomeno de Miranda, neste primeiro capítulo, Responsabilidades Novas, nos convida, através, né, de todo esse preparo para o auxílio aqui na Terra, uma instituição, ele nos coloca na reflexão do que precisamos nós refletirmos e entendermos das nossas responsabilidades, que não são tão novas assim, né? Porque a responsabilidade de cuidar do corpo e da alma, de cuidar, de entender a responsabilidade que temos com os nossos pensamentos, ações, atitudes, com o que fazemos com o outro, com o que fazemos conosco mesmo, com o que fazemos com a natureza, com o nosso planeta, e que nós estamos colhendo o nosso plantio. Então, que reflitamos sobre isso. Que neste início de ano, que estamos iniciando e que temos, né, vários dias e meses a transcorrer, que assumamos as nossas responsabilidades, que entendamos que o nosso destino está nas nossas mãos, que precisamos entender isso, que somos nós os detentores e construtores da nossa felicidade. Espero ter contribuído, né, com as reflexões da manhã de hoje, que tenhamos um dia de paz, de harmonia, de equilíbrio, que possamos, Senhor, recorrer, né, a Tu, fonte de amor, de paz, de equilíbrio nos nossos momentos de dificuldade, de falta de fé, que nos abracemos aos nossos guias, mentores, que nos conectemos com um invisível que não é tão invisível assim, parceiros, trabalhadores da Seara Bendita, e sigamos em frente, confiantes de que somos capazes, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigada pelos ouvidos e muita paz para nós. E agora que ouvimos as reflexões de Carlinha, que possamos realmente refletir sobre tudo que nós ouvimos nesse domingo, iniciar a semana com bom ânimo para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Como já é conhecido de todos nós, nesse momento, solicito para quem se encontra em tratamento, mesmo que não se encontre em tratamento, que possa colocar um copo com água ou uma garrafa com água, para que os irmãos espirituais possam fluidificar. E as pessoas que desejarem se recolher para ter um melhor atendimento, que possa aproveitar esse momento.
Mais uma vez, solicito que possamos fechar os nossos olhos, controlando a nossa respiração, para entrar em harmonia com o alto, permitindo e convidando os amigos espirituais para que possam estar mais próximos de cada um de nós e que possamos estar receptivos para os tratamentos, para a energia que esses irmãos irão nos aplicar. Vamos respirar, entrar em harmonia, elevar os nossos pensamentos, entrar na mesma vibração que a espiritualidade maior sempre nos recomenda. Que possamos ouvir essa melodia, que possamos nos acalmar cada vez mais. Que deixe o pensamento passar e relaxe. Se permita estar receptivo às energias. Aproveite o momento para conversar com seu anjo guardião, com seu guia, solicitando inspiração para o que você deseja. Ouça, faça essa viagem, faça esse encontro com ele. E converse. Abra seu coração. Se esvazie de sentimentos mais densos. Se permita o perdão, tanto a ofertar como a pedir. Vamos fazer diferente esse nosso 2021. Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Vamos ser pessoas novas, com atitudes novas, com posturas novas. O ano só vai ser novo quando tivermos posturas novas. Que possamos compreender a necessidade de tirar um tempo para conversar com a espiritualidade, para conversar com Cristo e mergulharmos em nós mesmos para nos conhecermos melhores. 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano que a gente teve que colocar em prática a nossa resignação, a nossa paciência, o nosso equilíbrio, tudo aquilo que a gente vem buscando há anos, tivemos a oportunidade de colocar em prática. Espero que todos possam ter se vencido. Sei que não foi fácil. Sei que nos pegou de surpresa, mas era necessário. Então, que nesse momento possamos fazer as nossas reflexões, solicitando ajuda da espiritualidade maior para esse trabalho de amor e de paz. Vamos nesse momento agora orar, solicitando que esses bons irmãos que estiveram conosco, trabalhando no nosso campo sutil, possam envolver ao nosso planeta Terra, cada canto, em cada continente, levando energias salutares de transformação, de paz e de saúde. Que possamos vibrar por todas as autoridades, quer seja chefe de nação ou de departamento de saúde, que nesse momento tem passado por desafios muito grandes. Então vamos orar, vamos envolver em proteção, em luz,
a esses também abnegados trabalhadores que estão passando pela sua prova. Que possamos ser, cada um de nós, mensageiros de boas notícias, que possamos ser mensageiros da paz, da luz e da harmonia. Que possamos mudar as nossas atitudes nesse ano novo. Que possamos aprender cada vez mais a silenciar. Aí estaremos fazendo a nossa pequena parte nesse momento tão importante de transição. E assim vamos encerrando o nosso atendimento com coração em gratidão por tudo que nós recebemos. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar os nossos familiares, amigos, a todos os nossos irmãos, vizinhos, conhecidos, e os irmãos que no anonimato estão na boa prática da comunhão com o próximo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos falar o nosso mantra envolvido nas boas vibrações e boas energias, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de muita paz, de muita luz. Uma boa semana a todos, até o nosso próximo encontro.